Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês da primeira série do ensino médio. Venham comigo. Os objetivos da aula, ó. Compreender a partir do gênero história em quadrinhos o emprego dos verbos do presente do indicativo e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero textual estudado e compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. Vamos fazer aqui uma reflexão. Ó, vamos a reflexionar. Que haces todos os dias? O que você faz aí todos os dias? Como que é a sua rotina? Todos os dias nos tocam muitos quehaceres. Estudar, trabalhar, divertir-se. E sempre buscamos uma maneira satisfatória de dividir o tempo entre o que queremos fazer e o que devemos fazer. Ou seja, durante o nosso dia a dia, a nossa rotina é muito comum, né? Trabalhar, estudar, tempo para brincar, tempo para o lazer, né? E dividimos justamente a nossa rotina entre aquilo que é obrigação e aquilo que é o prazer para nós. Ó, como organizas tu tempo? Como que você organiza aí o seu tempo? E o segundo questionamento, sueles apontar tus quehaceres em um calendário ou na agenda? Como que você organiza, como que você planeja a sua rotina, o seu cotidiano, os seus afazeres? Antigamente se utilizavam agendas para organizar as tarefas cotidianas de las personas, ou seja, antigamente as pessoas tinham agendas físicas aí para fazer as anotações, né, dos seus afazeres no dia a dia ali. Hoje em dia, se tem outras formas de organização, ou seja, outras formas de organização. Ó, em seus teléfonos e computadoras, tem agendas virtuais e os famosos planners estão sendo muito utilizados. Ou seja, hoje em dia já é diferente, né? Muito pouco se utilizam aí as agendas físicas para fazer as anotações. Por quê? Porque nós temos as agendas virtuais nos celulares, nos smartphones, como os aplicativos. E ali, né, comumente, já fazemos as anotações, deixamos programado e o próprio celular, né, os programas ali, nos encarregam de avisar aí sobre os afazeres, né, importantes que apontamos ali nos aplicativos. Interessante, né? Vamos a pensar em que situações utilizas estes verbos. Então, vocês têm aqui 9 verbos, ó, ações relacionadas ao dia a dia, né? Então aqui, ó, o que nós temos, né? O verbo almoçar, o verbo levantar-se, estudar, despertar-se, ou seja, almoçar, se levantar, estudar e se despertar, tá? Verbo dormir, cenar, o que seria cenar, né? A última refeição, tá? A janta. Cepilhar-se, aqui nós temos duas ações relacionadas a este verbo, que é escovar. Escovar o quê? Escovar o pelo, né? Então, cepilhar-se el pelo, tá? O cabelo, escovar o cabelo, ou cepilhar-se los dientes, tá? Escovar os dentes. Além disso, desayunar, que seria desayunar? O de jejum, tá? Café da manhã e merendar aqui, né? Para o lanche. Tá? Ó, então, utilizamos os verbos para indicar as atividades diárias, ou seja, hablar de la rutina. Então, a nossa rotina, o nosso cotidiano aí. Leia a história. Então, temos uma história aqui de uma família famosa, né? Nas animações aí, a família Simpson. Presta atenção, ó, la rutina de los Simpsons. Como que é a rotina dessa família? Né? No canto direito superior lá, ó, me despierto a las 6 em ponto. Voltando aqui
para o canto esquerdo, ao centro, ó, desayuno a las 6:30, normalmente desayuno cereales, pero a veces donuts, que ricos. E a la derecha, me ducho a las 6:15. E ao final aqui, o canto direito inferior, Bart se despierta a las 7:15 e se afeita a las 7:05, a las 7 em ponto, se viste. Então, a gente começa a observar aí que, né, é o transcorrer da rotina aí a partir do momento que se despertou, daí se levantou, tomou café, se banhou, né, e está se preparando para sair. Continuando, ó, a las 7:15 sale el autobús, Lisa e Bart van a la escuela. No canto direito aí, ó, las clases empiezan a las 8 e terminam a las 2. A las 11:30 temos descanso, que seria o recreio, né? Nuestro mejor momento. E aqui no canto esquerdo inferior, por la tarde Lisa estuda e Bart não é muito estudioso, escute a música. E por último, a las 8:30 prepara a comida. Una barbacoa ole. A las 9 cenamos toda la família. Então vocês podem observar aí que é justamente a rotina da família, como eles se organizam, como eles dividem as tarefas do cotidiano, né, em suas vidas. Atividade 1, vocês têm 4, tá, apontamentos a fazer aqui. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem, analisarem aí, se recordar das ações que viram aí na historieta, tá? E apontar aqui nesses exercícios. Voltamos na sequência. E aí, pessoal, conseguiram compreender ali a sequência das ações, a rotina da família? Vamos para os apontamentos aqui e as possíveis sugestões. Então, ó, letra A, né? De que trata a história que acabamos de ler? Ou seja, do que trata a história, né? Do que a história vai retratar, do que ela fala, né? Qual é a situação em si. Na B, indica uma ação hecha por el personagem Homer, né? Então, uma ação apenas feita pelo Homer aí. C, indica uma ação hecha por el personagem Bart, uma ação feita pelo Bart. E la D indica uma ação hecha por el personagem Lisa,
Então, vocês deveriam observar aqui as ações, né, dos Simpsons, né, da família, e apontar aqui em cada uma das alternativas, das opções aqui, as ações. Ó, então, primeiro, de que trata a história, né, que acabamos de ler? Ó, la historieta cuenta de la rutina de toda la familia de los Simpsons. Homer, Bart, Marge, Lisa, e relata lo que eles hacen em su dia a dia. Então, uma possibilidade de resposta, apenas uma sugestão, tá? La B, una acción hecha por el personaje Homer, ó, me despierto a las 6 em ponto. Isso estava lá em La Historieta. E la C, indica una acción hecha por el personaje Bart, ó, no es muy estudioso, escucha música. E la D, una acción hecha por Lisa. Ó, por la tarde, Lisa estudia. Então, se vocês observarem aqui, principalmente em la B, C e D, ó, foi destacado ações cotidianas aí, verbos, ó, me despierto, escuchar, estudiar, tá? Partindo aí dessas ações, os verbos relacionados à rotina. Analisando a rotina de Gaturro, outro personagem que nós temos aqui na língua espanhola, né? O Gaturro, o gato, né? Das nossas historietas de língua espanhola. Ó. Gaturro, um gato muito organizado. Presta atenção. Ó, agora planifico todo em minha agenda. Observa aqui, ó, o verbo planificar, ou seja, organizar, né, um planejamento aí. 11 horas. Tomar sol. Ó, o verbo aqui, ó, tomar sol. Tá? A las 14. Comida. Ó, o verbo comer. A las 16. Siestecito. Ou seja, tirar um descanso, né? Echar la siesta. A las 18, ver la tele. Ó, o verbo aqui, ver la tele. Al final, sou um vago organizado, né? Sempre tem aí uma ironia, né, por trás das historietas de Gaturro. Observem então os verbos planificar, tomar sol, comer, echar la siesta, ver la tele. Uma atenção especial para esse verbo, echar la siesta, que é tirar ali um descanso, geralmente pós-almoço, tá? Mira algunos de los verbos utilizados para representar las rutinas de los Simpsons, de Gaturro e também del nuestro dia a dia. Ó, presta atenção aqui nos verbos que estão destacados. Despertar-se, me despierto, tá? Então, eu me desperto, tá? Um verbo reflexivo. Dormir, ou hacer, ou arreglar la cama, cambiar la roupa, tá? Então, ó, dormir, o verbo hacer, ele é muito utilizado, né? Hacer algo, fazer algo. Arreglar la cama, ou seja, no sentido de arrumar, organizar. Cambiar la roupa, ou seja, trocar, tá? Esse verbo cambiar se refere a trocar. Cepilhar, como eu havia apontado a vocês anteriormente, cepilhar los dientes ou cepilhar el pelo, que é o que? Ação de escovar. Escovar os dentes ou escovar o cabelo. Banhar-se, tomar banho, ou duchar-se também, tá? Comer, beber, desayunar, almoçar, cenar, merendar, que são verbos relacionados a comidas, né? Os momentos do nosso dia a dia que a gente para ali para fazer a refeição. E afeitar-se, tá? Se afeita. Empleando os verbos reflexivos. Ó, presta atenção aqui na tirinha. Me despierto a las 6 em punto, me ducho a las 6:15, Bart se despierta a las 7 menos quarto e se afeita a las 7 menos 5. Observem aí, gente, ó, os verbos que estão destacados.
daqueles verbos que já foram apontados aqui, inclusive. Ó, verbo despertar-se, se despertar, me despierto. Verbo duchar-se, me ducho. E o verbo aqui despertar-se novamente, porém conjugado em outra pessoa. Observe que no primeiro, ó, me despierto, eu, primeira pessoa. E se despierta por quê? Terceira pessoa. Estou falando do Bart. Bart se despierta. Bart se afeita. Tá? Esse verbo aqui é como se fosse, né, fazer justamente aí a barba, né, ou depilação, né, tirar os pelos, por isso afeitar-se. Tá? Que são verbos reflexivos? Verbos que expressam uma ação realizada e recebida ao mesmo tempo por ele sujeito, ou seja, ele realiza e recebe a ação. É uma ação realizada por ele mesmo. El sujeto de la acción, quien lo recibe es él mismo. El verbo reflexivo lleva el pronombre se al final del infinitivo. Ó, duchar-se, afeitar-se, despertar-se. Então, os verbos reflexivos sempre terão essa partícula se ao final, tá? Um exemplo, o verbo duchar-se aqui. Al conjugar el verbo, um verbo reflexivo, o pronome cambia de acordo com o sujeito, ou seja, então o pronome ele vai concordar com a pessoa aqui verbal, né? Ó, como exemplo, o verbo vestir-se, observem essa partícula se aqui ao final, por conta do verbo ser infinitivo, mas na hora de conjugar, ó o jo aqui na frente. Então eu tenho a primeira pessoa, jo me visto, tá? Ó, a me visto, a mim mesmo. Tabelinha dos verbos reflexivos no presente do indicativo. Ó, exemplo, o verbo duchar-se e o verbo lavar-se. Presta atenção nas pessoas do discurso. Destacado aqui em outra cor, ó, vocês conseguem observar em azul, né, mais forte, tá? A partícula pronominal aqui, ó, frente ao verbo, ó, me ducho, te ducha, se ducha, nos duchamos, os duchais, se duchan. Como ele é um verbo de primeira conjugação, tá? O verbo terminado em ar, ele segue a regra de conjugação dos verbos terminados em ar, tá? Ó, ducho, duchas, ducha, duchamos, duchais, duchan. O mesmo ocorre com o verbo lavar-se. Observem que a conjugação é praticamente a mesma, só muda ali a raiz, lógico, porque o verbo é outro, né? Mas, ó, me lavo, te lavas, se lava, nos lavamos, os lavais e se lavam. Então, o que vocês têm que observar aqui? Quando se trata de verbo reflexivo, essa partícula pronominal se, ela vai ser conjugada, né? Ela vai à frente do verbo na hora da conjugação, de acordo com a pessoa do discurso, tá? E a gente tem que observar as terminações. Então, verbos terminados em ar, primeira conjugação. Então, como é presente do indicativo, ele vai receber a partícula ali, a desinência verbal correspondente justamente a essa conjugação, tá? Ó, verbos reflexivos, outros verbos, né? Que nós temos aqui, ó, despertar-se, afeitar-se, tá? Observe que o verbo despertar-se, ele é um verbo irregular. Já falamos disso aqui nas aulas de língua espanhola. Ó, cambia, muda la e por e em algumas pessoas do discurso. Quais pessoas, professor? Primeira, segunda e terceira do singular e terceira do plural. Olha aqui, ó, destacado em vermelho, inclusive, tá? E o verbo vestir-se também é um verbo irregular. Ó, muda o E para I, tá? Também, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Ok? Atividade 2, ó, completa los huecos com las acciones. Então aqui, tá? Eu já dou para vocês aí os verbos conjugados. Vocês só deverão ordená-los aqui na sequência correta, tá? Vou dar um tempo para vocês pensarem, analisarem aí, colocarem os verbos ali nos lugares corretos
e voltamos na sequência. Vamos lá, pessoal. Retornando aqui, colocando os verbos nos lugares adequados, como que ficaria? Ó, Lucy Palazuelo, 15 anos. Ó, discurso dela. Me despierto a las 7 de la manhã. Ou seja, ela se desperta. Verbo despertar-se. E las 7:45, 8 menos quarto, salgo, ou seja, saio de mi casa. Desayuno em uma panaderia, ou seja, tomo café, né, faço de jejum ali em uma padaria, uma panificadora. En el camino de la escuela, porque prefiro não hacer desordem em la cocina de casa, ou seja, ela prefere tomar o café fora de casa por conta ali da arrumação, da organização da cozinha. Llego en la escuela alrededor de las 8:30, 8:30, ou seja, ela chega na escola a partir desse horário, né? Aproximadamente 8:30, 8:30. Agora te toca a ti. En una casa, todas as pessoas que vivem aí necessitam participar das tarefas e da organização da casa para o bom funcionamento e relação entre os residentes em la mesma. Ou seja, né, dentro da organização ali, né, do seio familiar, né, a sua casa, por exemplo, aí onde você mora, né, às vezes a gente tem que distribuir as tarefas diárias para um bom convívio entre todos, inclusive, né, porque não é justo um organizar e o outro desorganizar. Né? Então tem que ter essa certa organização dentro das respectivas residências. Quais são as atividades que realizas em tu casa para ajudar em las tarefas diárias? Ou seja, quais atividades você realiza aí no dia a dia, na sua rotina, né? Aí na sua casa, né? Com o que você contribui? Produz um pequeno texto contando sobre tu rotina. Ojo com os verbos reflexivos, ou seja, você vai fazer um pequeno texto ali, um parágrafo pode ser, utilizando-se dos verbos que estudamos nesta aula, tá? Vou dar um tempo para você pensar, organizar as ideias aí e retornamos na sequência com uma sugestão. Olha aqui, uma sugestão, tá? Utilizando-se alguns verbos, então, ó, despertar-se, arreglar-se, duchar-se, vestir-se, tá? Entre outros, ó.
Me despierto a las 6:30 da manhã, arreglo a minha cama, ou seja, organizar, arrumar a cama. Depois me ducho, me visto, ou seja, toma banho, se veste. E às 7:15 salgo ao colégio, ou seja, saio ao colégio. Só esse trecho já valeria, o professor foi além, né? Não me gusta comer nada por la manhã, ou seja, eu não gosto de comer nada pela manhã. Vuelvo del colégio e já almuerzo, ou seja, eu volto do colégio e já almoço. Lavo los platos, ou seja, lavo os pratos. Limpio la casa e, no final da tarde, lavo mis perros, ou seja, limpo, né, a casa e ao final da tarde aí dou banho, né, aos cachorros aí. Depois estudo, ou seja, depois eu estudo um pouco, vejo a tele, vejo a televisão, né? Como algo e me acuesto, ou seja, eu como algo e vou descansar aí alrededor das 11 da noite. Tá? O que aprendemos? Então, ó, fizemos a análise das histórias em quadrinhos do Simpson e do Gaturro, fizemos emprego dos verbos que indicam ações cotidianas no presente do indicativo e, além disso, o emprego dos verbos reflexivos duchar-se, despertar-se, lavar-se, afeitar-se, vestir-se e o léxico relacionado à temática, ou seja, à rotina. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até breve.